esqueci desse detalhe. Pronto. Deixa eu até repetir a informação aqui, gente. Eu vou pedir para que vocês... Hoje a aula vai ser mais curta, né? Porque tivemos alguns problemas técnicos aqui, né? Vamos classificar dessa maneira. Me digam logo se o áudio tá ok, gente, para eu poder falar direitinho aqui sem precisar repetir. Está ok, né? O Breno comentou que tá ok. Pronto, a Bianca também comentou aqui. Pois é, gente, como eu estava dizendo para vocês, tivemos alguns problemas técnicos aí hoje cedo, o arquivo corrompeu, e eu não tive tempo de refazer, né? Porque estou desde a primeira aula ao vivo, né? Aí, como eu já disse, hoje a aula vai ser mais curta. Eu trouxe um resumo que eu já tinha aqui sobre a Primeira Guerra Mundial, e nós vamos falar um pouquinho sobre este resumo, né? Aí vocês depois vão pegar o livro de vocês e vão ler por lá mesmo, tá? O assunto, e na próxima aula que a gente for ter, a gente vai se aprofundar mais um pouco e concluir o assunto, tá bom? Contei com a compreensão de vocês porque foram erros técnicos, né? Esse negócio de mexer com o computador, essas coisas é bem complicado. O Breno comentou aqui que tá ok. Pronto. Obrigado aí pela compreensão. Aí é bom que vocês vão ficar livres até mais cedo. Deixa eu chegar aqui no meu resumo, que é uma coisa que eu já tinha salvo aqui no computador faz um bom tempo. Aí eu só peguei e coloquei aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial. Vocês assistiram ontem, né, o vídeo sobre a Belle Époque. O que é que acharam? Gostaram? Acharam sem graça? Acharam um período interessante? Coloquem no chat aí para eu saber o que é que vocês acharam. Enquanto eu tomo água aqui, vocês comentam aí. O Breno comentou que achou bacana, né? Só foi o Breno mesmo que assistiu, mais ninguém. A Luma também, né, comentou aqui que achou muito interessante. E a Bianca também. Eu devia fazer umas perguntas pra você aqui pra ver se vocês assistiram mesmo. Mas não vou fazer não. Hoje eu tô bonzinho. A Isabelle, né, também comentou. Eu acredito que seja Isabelle, né? Tá Belle Freitas. A Isabelle prefere ser chamada de Belle, né, Belle? A Bianca comentou aqui. Faz não. Pois é. Sim, a Belle, que é Isabelle, né? Prefere ser chamada de Belle. Certo. Vocês se conhecem, né, gente? Todo mundo já estudava junto no ano passado. Já sabem aí mais ou menos quem são. Gente, eu tô só esperando aqui mais 2 minutinhos, tá? Pra ver se chega mais alguém, porque só temos aqui 7, 8 pessoas. Deixa eu ver quem tá por aqui. Tá a Belle, né? Que a Bianca também, o Breno, a Evelyn, o Gabriel, a Karine, a Luma e a Yasmin. Pronto, acho que o pessoal não vai vir mais não, então vamos continuar logo aqui pra gente não demorar tanto, né? Já que hoje é pouquinha coisa, aí vocês não precisam ficar muito tempo presos aqui nessa aula, certo? Pessoal, como eu falei para vocês, tive um problema, né, com os slides e não estou com o assunto por completo aqui, tá? A gente vai ver um resumo sobre a Primeira Guerra Mundial. Lógico, a gente vai abordar todos os tópicos que passaram, né, por esse período, né, que foram pertinentes a esse período, mas saiba que é um assunto superficial. Então, para completar, você vai no seu livro e vai ler o tópico lá, Primeira Guerra Mundial. Se eu não me engano, é na página 13, 14. Posso estar errado, mas é mais ou menos nessa página. Ah, inclusive vocês não têm livro, né? Agora que eu estou me lembrando desse detalhe. Pois pronto, eu vou daqui a pouco mandar a foto das páginas para que você possa estar fazendo essa leitura, certo? Vocês não têm livro, né? Só me confirme aí. Acho que no nono ano é a turma que não tem livro. No nono ano e segundo ano. Não tem, né? Pronto. Daqui a pouco, na hora que terminar a aula, vocês me mandem uma mensagem lá no privado para eu não esquecer. Professor, manda a foto das páginas. Aí eu vou mandar lá a foto das páginas, tá bom? Vocês me cobrem, porque eu posso esquecer, porque é tanta coisa que eu tenho pra fazer hoje ainda que eu não garanto. Aí vocês me cobram lá e aí fica fácil de eu lembrar, tá bom? Não, a Isabel disse que não vai me cobrar, Isabel. Tem que cobrar, porque aí eu mando pra. Ah, tá dizendo que não tem o livro, né? Entendi.
Pronto, pois me cobrem que daqui a pouco eu mando as páginas lá pra vocês. As páginas não, tá? Só as fotos. Primeiro, gente, são alguns pontos, né? Deixa eu dar um zoom aqui pro pessoal. Sim, eu disse que não tem. Pronto, entendi. Vou dar um zoom aqui pro pessoal que tá assistindo em casa, no YouTube, né? Depois, ó, quando a gravação estiver disponível, eu vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil deles verem. Caso você queira dar um zoom também, você pode virar seu celular na diagonal, ou aliás, na horizontal, ou fazer um movimento de pinça. Manda no grupo. Isso, vou mandar lá no grupo. Eu só quero que vocês me cobrem para eu não esquecer de mandar, tá bom? Gente, vamos começar, né, com as principais causas da Primeira Guerra Mundial. A gente falou, né, sobre o período que antecede a Primeira Guerra Mundial, né, que é a Belle Époque, ou seja, Bela Época. Então, a Europa, né, falando mais precisamente sobre a França, vivia um período de muita estabilidade. Mas saiba, o resto do mundo não estava tão feliz assim com aquele período. Então, o mundo já era um grande barril de pólvora prestes a explodir. Então só precisava que alguém acendesse aquele pavio para a explosão realmente acontecer. Daqui a pouco a gente vai descobrir quem foi que acendeu esse pavio. Então, uma das primeiras causas da Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, que naquele momento nem era chamada de Primeira Guerra Mundial, porque não sabiam que existiria outra guerra que a gente chamaria de Segunda Guerra Mundial. Então, até então, essa foi conhecida como a Grande Guerra. Então, se você pesquisar no Google depois, a Grande Guerra, provavelmente você também encontra lá falando sobre a Primeira Guerra Mundial, porque lá eles não sabiam, né, que ia ocorrer outra. Então, a primeira causa que trata desse período é o imperialismo. Diz, professor, eu não sei o que é o imperialismo. Imperialismo, gente, realmente é a guerra que as pessoas tinham, né? O enfrentamento que as pessoas tinham, cada vez querendo conquistar mais territórios, né? Então, desde o começo da sociedade, desde lá das grandes navegações, as pessoas estão correndo atrás de territórios, né? Por isso que hoje nós falamos português, né? Por quê? Porque os portugueses lá em 1500 até 1530 colonizaram o Brasil, conquistaram essa terra aqui. Então, o imperialismo já era essa corrida, né, esse movimento muito forte para conquistar terras, para conquistar posses. Para quê? Para expandir o seu mercado financeiro, né? As grandes empresas queriam adentrar outros territórios para conseguir mais lucros, né? Então, quase todas essas revoltas, gente, que ocorrem, tem muitas vezes lá por trás assim um viés capitalista, né, que diz, né, a necessidade excessiva ali do dinheiro, e que as pessoas crescem os olhos e vão atrás de outras coisas. Então, a primeira causa é o imperialismo. Ou também, né, que chama-se ali aquelas disputas por colônias na África e na Ásia. Ou seja, as pessoas queriam aquelas terras lá para poder colocar ali, inserir suas culturas, dizer, ó, essa terra aqui é minha, aqui não é mais África, aqui agora é... Tem alguém querendo entrar aqui? Aqui agora vai se chamar, sei lá, Holanda, vai se chamar Portugal, só um exemplo, tá, gente? Não era assim, não. Mas, para que a gente entenda que era muito aquela luta por terras, né? Nacionalismo. Então, outro motivo muito grande, outra causa muito grande da Primeira Guerra foi o nacionalismo, né? Que tinha muito aquela relação do revanchismo francês, né? A França estava muito bem, vivendo muito tranquila, mas ela estava com aquele sentimento de mágoa porque a França tinha levado uma baita surra, vamos dizer dessa maneira, na Guerra Franco-Prussiana, que ocorreu em 1870. Muitos anos depois, e a França ainda estava magoada com aquilo. Então a França tinha um território bem pequeno. Então a França disse, olha, tá na hora da gente revidar aquilo que aconteceu com a gente e pegar mais terra da galera aí. Então vamos entender o revanchismo francês, que era o que aconteceu naquele momento, que foi, né, o que aconteceu naquele momento. A gente também fala, né, do pan-eslavismo, né, que a gente fala realmente daquela questão em que muitas, né, regiões que eram bem pequenas ali, né, lá na Eslava, na Sérvia, eram bem pequenas as regiões e muito fracas, né, muito fácil de ser dominadas, né. Então esse pan, né, queria dizer que era a união dessa região, né, eslavo, né, que depois se chamaria Grande Sérvia. Então eles pensaram, né, separados nós somos fraquinhos,
Mas, se a gente se juntar, a gente pode se tornar uma grande nação, né, a grande Sérvia, e ter poder para não ser derrotada por ninguém, nem por França, nem por ninguém. Então, tem até aqui na imagem para vocês, ó, disputa entre Sérvia e Áustria-Hungria pelo controle da Prússia, né? E depois eles tentaram até uma certa união para formar a tão falada Grande Sérvia aí que eu disse para vocês. O desejo sérvio, né, em formar a Grande Sérvia, né? Os sérvios apoiadores, né, e apoiados também pela Rússia, né, que era um território muito grande e muito forte naquele momento. Então entenda, o nacionalismo vindo ali do revanchismo francês e também do pan-eslavismo. Outra coisa, outro fato muito importante foi a corrida armamentista, né? As nações começaram a se armar cada vez mais, né? Ou seja, a tentar desenvolver novas tecnologias que fosse capaz de tirar a vida de alguém de uma maneira mais fácil. Então, era um momento que depois a gente vai chamar de paz armada, em que, olha, eu estou em paz aqui com você, mas cada dia mais eu estou fortalecendo meu exército. Se você mexer comigo, você vai se ferrar. E o que foi o estopim realmente que acabou com essa paz armada? Foi o assassinato do arquiduque, né, do arquiduque, né, austríaco Francisco Ferdinando, em Sarajevo, no dia 28 de 6 de 1914. Ele estava lá, todo bonitão, né, passeando na cidade de Sarajevo, e vieram um bando lá de sérvios loucos e tiraram a vida dele ali. Mas isso aí foi só realmente o que acendeu aquele pavio que eu falei para vocês agora há pouco, porque o mundo já era uma grande assim, o pessoal já estava doido para brigar, estava só querendo ali um pequeno motivo. E quando assassinaram, né, esse arquiduque lá, Dom Ferdinando, que ele seria o herdeiro lá daquele trono naquele momento, daquele trono não, porque não é mais uma questão de reinado, mas assim, uma questão realmente de ele que governaria a nação a partir daquele momento, foi assassinado e esse foi conhecido como grande estopim, né? Porque foi o assassinato, foi uma questão mesmo ali da Borja nacionalista, chamado de o grande príncipe ali naquele momento. Deixa eu até voltar aqui essa imagem, deixa eu ver aqui, puxar aqui mais para baixo. Vocês não sabem o que é que eu estou fazendo aí, mas depois vocês, quando eu tiver gravado, vocês vão ver lá o que é que eu estava mexendo aqui. Essas forças, gente, eram formadas, né, por duas grandes alianças, né, que é a aliança ali entre a Alemanha, Áustria-Húngria, Império Otomano e posteriormente a Itália e também a Entente, né, que era o Reino Unido, a França e a Rússia. E lá no finalzinho, né, os Estados Unidos entrou. Então a gente tem a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. De um lado, né, a gente tem aqui, acho que tinha ficado um pouco mudo aí para você, né? Deu uma cortadinha aqui. Então, de um lado, né, a gente tem a Tríplice Aliança e do outro lado a Tríplice Entente, né? Mas a gente tinha três pessoas, né, três países, né, de cada lado e depois entrou mais um em cada lado e ficou os quatro ali nessa união, apesar de ser chamada de Tríplice, né, que dá uma ideia de que fossem três. Então, a Itália, né, virou a casaca, a Itália primeiro estava lá na Tríplice Entente, só para conquistar mais países. Só que com isso a Itália não ganhava praticamente nada. Então a Alemanha, a Áustria-Hungria e o Império Otomano disseram: "Ei, Itália, se você vier para cá para o nosso lado, quando a Primeira Guerra acabar, você vai ganhar um monte de terra aqui, a gente vai te dar um monte de terra." E a Itália, como tinha ficado fora da divisão da África e da Ásia, disse: "Não, então eu vou ficar por aqui mesmo, vai dar certo para mim." E virou a casaca, como o pessoal costuma dizer, quem torce para um time aí muda para o outro, né? Os Estados Unidos nem estavam diretamente ligados com essa guerra, mas eles financiavam, né, essa guerra, eles vendiam muita coisa. Então foi nessa guerra que os Estados Unidos se tornou uma potência muito grande, porque naquele momento os Estados Unidos nem era tão grande. Quem era grande realmente era a Alemanha. Mas como os Estados Unidos estavam fornecendo grande parte das coisas que eram utilizadas naquilo, ele começou a ter, os países, né, começaram a ter várias dívidas com os Estados Unidos. Então, a gente chama, gente, de guerra mundial, mas não é uma guerra que envolveu todos os países do mundo. Porém, afetou direto ou indiretamente esses países, né? Então, por exemplo, o Brasil não se envolveu na Primeira Guerra Mundial,
Mas até então o Brasil era um dos maiores exportadores, né? Se não o maior exportador de café, lá para a Alemanha, para a Itália, para a França. E então pararam, né, de exportar esse café, porque o pessoal estava em guerra, o pessoal estava se matando. Então, luxo de tomar um café ali já era uma coisa que ficava em segundo plano. Então, o Brasil foi afetado também por a Primeira Guerra Mundial, apesar de nem ter participado dela. Por quê? A gente chama de Primeira Guerra Mundial porque teve uma movimentação global, né? Atingiram ali o mundo todo, mesmo sem o país estar participando, né? Já no finalzinho ali da guerra, em 1917, desculpa pela demora, professor, eu estava dormindo. Pelo menos ela é sincera, né? Tá, deixa eu ver quem foi. Deixa eu ver aqui quem foi. Foi a Mariane. Tudo bem, Mariane. Pelo menos você foi sincera, né? Não disse que estava lavando a casa. O outro disse, tem gente que diz que está dando comida pro gato e esqueceu da aula. Tem cada desculpa aqui, mas o importante é ser sincero, né? Então, em 1717, a Tríplice Entente já estava liderando, né, essa guerra. Então a Rússia resolveu sair. Disse: "Não, gente, eu vou sair aqui porque meu país está passando aqui por um problema muito grande, uma crise interna muito grande, que depois a gente." O Isaac disse também, acabou de acordar. Então a gente passou por uma crise muito. A Rússia, né, passou por uma crise muito grande e saiu, né, abandonou a Primeira Guerra Mundial para passar, né, pela Revolução Russa, né, que ocorreu em 1917. Então, a Rússia vazou e os Estados Unidos entrou realmente. E quando os Estados Unidos entrou, aí o bicho pegou, viu? Aqui a gente tem algumas das consequências, né, dessa grande guerra. Deixa eu até dar uma aproximada aqui. A gente tem algumas das consequências, né, dessa grande guerra. A primeira consequência, né, e a mais forte, assim, vamos dizer, né? Que foram as 10 milhões de mortes que ocorreram nessa guerra. 10 milhões de mortes que ocorreram nessa guerra. Então, a gente tem, gente, uma guerra que primeiro começou com uma guerra de movimento, né, onde as pessoas ficavam, né, ali correndo de um território para o outro. A coitada da França se ferrou nessa guerra de movimentos, porque a Itália... Deixa eu até aproximar aqui. Os países, né, para se enfrentar, sempre iam para o território francês, né? Então os franceses, coitados, se ferraram demais nessa guerra, porque eles estavam passando pela Belle Époque, né? A Bela Época chegou ao fim, né? A Belle Époque, porque começou ali a ser realmente um campo de guerra ali. Então, se você quiser depois assistir algum filme desse período, é até interessante. Na Netflix tem aquele Cavalo de Guerra, que é um filme que trata muito desse período. E é muito interessante, né? Que ele é bem assim, trata de a vida realmente de um cavalo, né? Que estava ali presente nesse cenário da Primeira Guerra Mundial. Então a gente vê que no começo, né? O cenário é mais verdinho, tem mais plantação e tá ali, né? Ele representando. Ele ainda era utilizado nas infantarias, né? Que no começo da Primeira Guerra Mundial ainda tinha até espadas, né? Que eram usadas para lutar realmente, né? Já no final do filme a gente vê que o cavalo ele só é utilizado mais para resgatar as pessoas que estão feridas, porque no momento do final da Primeira Guerra Mundial os tanques já são grande parte assim, do armamento, então você não vai lutar contra o tanque com espada. Então a gente pode visualizar, né? O nome do filme é Cavalo de Guerra, quem quiser ver depois tem disponível lá na Netflix. Eu não sei se está disponível, que eles ficam tirando e ficam botando, mas provavelmente deve estar disponível lá. E a gente vê essa questão de como esses territórios sofreram, né? Como mudou, né? Realmente a visão desses territórios. Então, como eu ia falando para vocês, a primeira guerra, no primeiro momento, foi chamada de guerra de movimentos, né? O pessoal tentando, né, conquistar ali cada espaçozinho, passo a passo. Depois houveram, né, ali as trincheiras, né, que o pessoal tinha tanta coisa ali que as pessoas morriam às vezes não era nem por um tiro ou por alguma coisa, uma bomba do tipo, mas pelas doenças que ficavam ali naquelas trincheiras, as pessoas mortas ali do seu lado, cheias de rato, e as pessoas não podiam nem se movimentar, né? Então foram praticamente 2 anos ali naquelas trincheiras, em que as pessoas avançavam 2 palmos ali por dia, em meio a uma guerra, né? Então, primeiro veio a fase ali da guerra de movimentos e depois veio ali a fase das trincheiras, né? Então, outra consequência muito forte foi a derrotada ali de impérios, né? O Império Alemão, o Russo, o Austro-Húngaro e o Otomano, né?
a Alemanha, né, saiu como a principal culpada, né, de toda a guerra, né? Botaram tudo ali nas costas da Alemanha. Dizer, ó, foi a Alemanha que começou, é culpa da Alemanha. Então, a partir de agora, a Alemanha não poderá mais ter um exército, não poderá mais ter força militar. A Alemanha vai ter que cobrir todos os custos que os países vão ter para se reformar. A Alemanha saiu ferrada da Primeira Guerra Mundial. Mas tinha um cara lá que naquele tempo da Primeira Guerra Mundial era muito jovem e trabalhou como informante ali em alguns setores, que se chamava Adolf Hitler. Não sei se vocês conhecem, mas esse cara não gostou nada da Alemanha ter desistido da Primeira Guerra e ter saído como culpado. Alguns anos depois, né, ele voltou e depois a gente vai falar sobre ele. Se alguém conhece aí esse tal Adolf Hitler, comente aí no chat para mim estar vendo. Nunca nem vi, o Breno comentou, né? Pois é, a Segunda Guerra Mundial, né, foi a continuação da primeira, né? Por esse descontentamento de Hitler, né? Por a Alemanha ter sido dita como culpada, como errada, que botaram tudo nas costas dela. Depois a gente vai falar isso de uma maneira mais tranquila. Então, esse movimento, né, teve toda uma reformulação do primeiro mapa mundial, né? Conheço, se não me engano, deixa eu ver aqui o chat. A Belly comentou, conheço, se não me engano, ele foi um militante. Depois você vai entender realmente quem foi Adolf Hitler. Conheço do nazismo, exatamente. Então Adolf Hitler esteve nas duas guerras, tá? Nas duas grandes guerras. Na primeira como uma pessoa ali quase que insignificante e na segunda, aí a gente vai ver isso em outra aula. A reformulação do mapa mundial, né? Sim, conheço também pelo movimento nazista, né? Depois a gente vai falar isso, tá, gente? Então, houve, né, uma reformulação ali do mapa mundial, onde as pessoas começaram... Acho que é realmente o mapa que a gente vê hoje em dia, tá, gente? Então, as fronteiras foram mudadas por conta dessa guerra. O Tratado de Versalhes, que é realmente esse, né, que bota toda a culpa na Rússia, humilha a Rússia, né, e que abriu o caminho para o nazismo. Então, o Tratado de Versalhes colocou tudo na conta da Rússia. Ele era muito legal, né, entre aspas, com certeza era. Depois a gente vai ver isso. Então, naquele momento, a Rússia, ou a Alemanha, né, saiu como tudo ali, como se fosse tudo culpa dela, né? Como se ela tivesse começado, que ela fosse a culpada de tudo. E isso causou um descontentamento muito grande nesse cidadão que eu acabei de falar o nome para vocês. E posterior a isso, começou a envolver, né, realmente a Alemanha naquele movimento nazista, né, naquele sentimento. Não foi só Adolf Hitler que ficou chateado com isso que aconteceu na Alemanha, não, tá? Muitas outras pessoas também seguiam esse movimento. Mas isso vai acabar muito mal na Segunda Guerra Mundial. Ele foi um líder nazista e ditador alemão, né? Já assisti algumas coisas falando sobre ele, né? O pior ser humano que já passou pela face da Terra chama-se Adolf Hitler e também Mussolini, né? Depois a gente vai falar isso em outro momento, tá? Pessoal, estamos aqui como concluído. Como eu falei para vocês, hoje foi uma aula resumo, porque tive problemas técnicos aqui, então a produção hoje vai levar um prejuízo aí no seu salário por ter errado aqui essa questão dos slides, ter corrompido. A produção sou eu mesmo, né? Então o prejuízo vai ser meu. Então eu peço que vocês leiam daqui a pouco quando eu mandar as páginas lá para que vocês tenham conhecimento um pouquinho mais profundo, tá? Porque aqui foi realmente um resumo. Deixa eu ver o que é que vocês estão comentando. Tem alguma dúvida, gente, sobre o que eu falei aqui? Se vocês tiverem alguma dúvida, é até bom que a aula fique um pouquinho mais longa. Ele foi líder do partido nazista. Isso. Depois a gente vai falar um pouco dele mais profundamente, né? Ele era muito cruel e sanguinário. Pois é, né? Nenhuma dúvida, a Luma comentou, a Gabriele também não, né? E então podemos dar como concluído aqui, tá bom, gente? Depois eu vou mandar as páginas lá para que vocês leiam em uma maneira mais aprofundada, porque aqui foi bem resumidão. Apesar da gente ter passado por todos os tópicos, né? Mas não deixe de ser um resumo, tá bom? Então, pessoal, é isso. Vamos dar como concluído. Com esse assunto aqui também a gente finaliza a nossa última aula desta semana de História, né? Espero que vocês tenham aprendido algo aí nessas aulas, sinceramente, e que não tenha sido em vão, tá bom? E fiquem todos muito bem aí. Fiquem em casa também, tá bom? Pessoal, até a próxima. Tchauzinho, Beli. Valeu, Bruno. Breno, né? Até a próxima. Até a próxima, Bianca, Luma. Valeu, galera. Até a próxima.